o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso bate-papo de hoje. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar, e deixar a sua paz. Nós vamos falar sobre o capítulo 20 do Evangelho, nos itens 1, 2 e 3, e vamos falar dos trabalhadores da última hora. Começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à 6ª hora e à 9ª hora e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, à hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É que, disseram eles, ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que a 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido convidados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalhadores apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Toma o que te pertence, vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens maus olhos, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos escolhidos. E está em Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Meus irmãos, quando falamos de trabalhador de última hora, recebendo o mesmo valor daquele que havia trabalhado o dia inteiro, vamos lembrar que se trata de trabalhadores com boa vontade, que não foram com uma intenção, com intenções levianas de tirar proveito de ninguém. São pessoas que realmente despertaram naquele momento e aproveitaram a oportunidade que receberam de poder produzir algo, de poder fazer algo de útil, para si, para outros. É assim a vida. Dizem que aprendemos pelo amor ou pela dor. Quando se fala em dor, a gente fazendo uma analogia muito simples, o amor é o trabalho, a dor seria a preguiça. Eu uso muito isso em estudo, que eu falo que a dor se assemelha a um indivíduo que está sentado no sofá, está com fome, e deu 10 horas da manhã, uma fomezinha leve, ele está lá sentado no sofá, vendo televisão sem fazer nada. Deu 11 horas, apertou um pouquinho mais. Deu meio-dia, apertou um pouco mais. Aí a fome já começa a disputar com a preguiça. A fome é uma dor, uma necessidade. E ele fica naquele dilema: vou, faço ou não faço? Até que uma hora a fome ganha a dor, ele se levanta e vai preparar alguma coisa para comer. Então, nesse caso, o trabalho é o amor, é o que constrói, é o que nos traz frutos. A preguiça realmente nos proporciona dor, nos proporciona sofrimento. Durante muitos anos,
durante muitos anos nós dormimos, né? Dormimos no que tange a falta de compreensão dos objetivos da encarnação. Nós devemos lembrar que vivemos num mundo de provas e expiações, onde aqui Jesus falou que aqui teríamos o que? Aflições, temos dificuldades, temos dores, sofrimentos. Nós vamos abordar com profundidade essa ideia, essa linha, né, de raciocínio, mas é um planeta, devido ao nosso grau evolutivo, que ainda nos proporciona muitas dores e muitas dificuldades. E através do trabalho, tá, que vamos saneando, diminuindo essas dificuldades, à medida que com esse mesmo trabalho vamos progredindo, vamos evoluindo, e à medida que o tempo passa e que crescemos, realmente aprendemos as lições que nos são necessárias, as necessidades da dor vai se esvaindo, vão sumindo, até que um dia a gente entenda o que é ser feliz de verdade, o que é amar de verdade, o que não é mais sofrer. Mas até lá só existe um caminho, que é o trabalho, né? Nós poderíamos vincular, vamos falar no estudo, né? Tentando dar uma pinceladinha rápida do que a gente vai fazer de bate-papo. A gente pode fazer uma associação muito simples, como se fala em trabalho, com a caridade, por exemplo, a caridade moral, a caridade material. Mas é claro, vamos por partes, né? Vamos desmembrar a ideia do trabalho. Quando se fala em trabalho, né, vamos pensar no trabalho material, aquele que nos sustenta no dia a dia, né? Cada um nas suas funções. Primeira coisa, não existe um trabalho melhor ou maior do que o outro. Todos têm a mesma relevância. Eu sempre, quando eu falo, eu lembro de usar esse bate-papo, né, que eu estou tendo até dentro de uma unidade hospitalar, que às vezes, por um equívoco de um companheiro ou outro, através das imperfeições que possuímos ainda não superadas, aí a gente, com um momento de arrogância, acha, por exemplo, que um indivíduo que tem uma função como médico ou qualquer outra função seria mais importante do que aquele indivíduo, por exemplo, que está na limpeza. E é um equívoco. Aquele indivíduo na limpeza, por exemplo, ele é responsável de manter o asseio no local e evitar a proliferação de germes, contaminações, infecções hospitalares. Ele tem um papel extraordinário, importante, muito maior às vezes do que ele mesmo pressupõe. Como um dente de uma engrenagem, todos os dentes se casam com perfeição, com harmonia. Não existe um dente de uma engrenagem maior que o outro, senão nem perde para. Então não existe um trabalho maior que o outro, existe um papel que é dado a cada um de nós, uma relevância, uma importância que é dada a cada um de nós, uma tarefa. Então o trabalho físico, realmente, quando falo trabalho braçal, né, ele tem a importância do nosso sustento material, sustento lícito, né? Mas além disso, ele nos ajuda. Quantos de nós, às vezes, a gente até brinca, diz, né? Se tem tempo para estar fazendo fofoca, tem tempo para estar com pensamento ruim, que está trabalhando um pouco, né? Se trabalhar um pouco mais, não tem tempo para gastar com inutilidades ou coisas que nos atrasam, né? Mas o trabalho na humanidade, de uma forma geral, né? Todos têm importância, todos têm a sua relevância, mas vamos ampliar esses horizontes do trabalho, falando um pouco sobre o trabalho no bem. Vamos falar assim, vou tentar usar um termo, não sei se talvez fosse o melhor, mas o trabalho para a alma, né? Vamos esquecer o trabalho físico no que tange a conquistas materiais, mas vamos falar do trabalho no que tange a conquistas espirituais, né? É trabalhar no bem, é trabalhar sendo útil para a humanidade, restituindo de alguma forma tudo que nós ganhamos e recebemos, né? E Deus, interessante, Ele não nos impõe nada, Ele nos deixa livre, Ele nos deixa um momento do despertar, seja a terceira hora, na sexta, não importa, Ele está sempre com o vinhedo, com a vinha, nos aguardando para o trabalho, né? Quando nós falamos em trabalho para enriquecer a alma, né, vou apontar de novo o termo que eu acabei de usar, que é a caridade, né? A caridade seria o aperfeiçoamento de 3 caracteres, que é, né, a bondade, né, a benevolência, a indulgência, o perdão. No fundo, a
bondade do ser, nos tornar melhores. Não só podemos falar que nos torna bons hoje, não, né? Mas nos faz pessoas melhores, nos aproxima dessa palavra chamada bondade, nos aproxima do amor, né, pelo nosso semelhante e nos faz espíritos melhores, né? A caridade ela pode ser material, ela pode ser moral. A caridade material, né, muitas das vezes é a mais fácil, mas não estamos nem falando daquela caridade que não tem nada de caridade, né? Quando a gente lembra do trabalhador, da última hora, que recebe o mesmo salário daquele que trabalhou o dia inteiro, porque ele fez de coração, ele fez bem intencionado, né? Então a caridade material, se bem intencionada, se com um sentimento de amor envolvido, ela tem grande valia. A gente não pode tirar o valor dessa caridade, porque o indivíduo está encarnado, tem um corpo físico, tem necessidades materiais, tem fome, tem frio, tem sede, não é? E ter alguém que possa lhe dar um conforto material não tem o que se falar, não tem preço para os olhos daquela pessoa que recebe, não é? Mas não é aquela caridade em que se dá R$2 no sinal, pelo vidrinho meio aberto ali, toma e vai embora porque está me perturbando. Não é esse o objetivo, né? Isso já se perdeu o seu valor. E a caridade moral, né? Quando se fala caridade, mas Pacheco, o trabalhador da última hora trabalha, mas caridade é trabalho, é trabalhar. Quando se fala em trabalhador da última hora, é o convite para o trabalho no bem, é a caridade, é doar o nosso tempo, que é a caridade moral. Existe um bem mais precioso do que o tempo? Paremos para analisar o que é o tempo. Se o valor realmente das coisas, né, fosse da forma com que encarnados, né, nós mensuramos, se esse valor fosse real, né, vamos assim, tentar botar mais simples, né? Nós nos equivocamos com o valor das coisas, achamos o material, né, um carro, um bem que se degrada, que apodrece, que se perde, damos um valor tão grande. E se esse valor realmente fosse verdadeiro, fosse real, Deus seria injusto se parássemos para analisar. Alguns com muitos, outros com poucos, porque a gente tem essa visão material. Mas Deus é perfeito e sabemos que Ele distribui os seus bens de forma uniforme. E o tesouro mais importante que existe, ele é distribuído uniformemente, todos têm a mesma porção, o mesmo valor, que é o tempo. É o bem mais precioso que a humanidade possui depois da vida, é claro. O tempo. O que fazer com esse tempo? 1 minuto, 1 segundo gasto de forma equivocada ou no bem? Muitas das vezes nós passamos vidas e vidas, encarnações e encarnações, gastando mal esse tempo, e com certeza somos esse trabalhador da última hora agora, que despertamos, acordamos para a realidade e queremos agora usar um pouco, olha só, não falamos nem perfeição e utilização plena no bem, não, mas utilizar um pouquinho desse tempo, sabe? Seja ele dentro das casas religiosas, trabalhando para o bem do semelhante, cada um na sua tarefa, não existe uma tarefa mais importante ou menos importante, mas fora das casas religiosas, um indivíduo que às vezes passa a rua, passa ao nosso lado e nos fala, né? Poxa, eu queria tanto conversar, e às vezes, não tem tempo, eu estou indo trabalhar, eu tenho isso, eu tenho um compromisso assim ao assado, e às vezes a gente perde a oportunidade de usar um minuto precioso no bem. Olha, perdemos a oportunidade de ser um trabalhador da última hora, ingressando na vinha do Senhor, naquele momento. Então eu penso em não o único convite do Senhor para a vinha, mas assim como se fossem vários convites, somos convidados todas as horas do dia, em todos os momentos, através desses testes que nos são impostos, que nos são apresentados, um companheiro com uma dor, um companheiro com uma dificuldade ou precisando de um conforto, indivíduos que não têm quem nos ouça, companheiros equivocados mergulhando na fuga através do suicídio. E quanto não poderíamos fazer ou minimizar dessas dores e desses sofrimentos, doando um pouquinho do nosso tempo.
E olha que nós somos os primeiros beneficiados. A cada hora trabalhada no bem, angariaremos os salários, né? O nosso denário mais à frente. Né? A gente lembra até o nosso lar, né? O estímulo do bônus hora, né? Só que não existe, ninguém quantifica o que vale o bônus hora. Só quem sabe quantificar isso é Deus. O que significa esse bônus hora, esse trabalho no bem. Né? Que sejamos nós, os trabalhadores, a acumular bônus horas, não trabalhando com intenção do que vamos conquistar no futuro com isso, não, que seja a consequência natural do nosso coração desejando fazer o bem, porque a coisa se torna tão natural, né? Dizem que às vezes trabalhamos em situações tão prazerosas, fisicamente falando, né? Conquistamos trabalhos tão bons, né? Tão desejados por nós, que a partir daquele momento se constitui, né, um lazer, nenhum trabalho. Né? Dizem que se você, sabe, busque o que gosta, que a partir daquele momento não trabalhará nem mais um dia. Quer dizer, a sensação é de prazer, porque infelizmente construímos na cabeça nós, né, lá atrás, a gente vem de lá de trás, então a gente vem construindo, repetindo diálogos, né, e construindo a ideia de que trabalho é algo ruim, algo nocivo, e ao contrário, deveríamos enxergar como um prêmio, uma oportunidade. Olha, tivemos a oportunidade de trabalhar, de crescer, seja em qualquer campo. Pudéssemos sempre escolher mais o campo espiritual que o material, mas possamos sempre escolher o trabalho e enxergar o trabalho como benefício. Às vezes a gente se equivoca, por exemplo, ao educar nossos filhos, nossas crianças, não é? Quem nunca ouviu? Ah, você fez besteira, vai ficar de castigo estudando. Quer dizer, estudar é castigo. Aí o pai de família, às vezes equivocado, depois de um dia de luta, de dificuldade na rua, chega em casa reclamando, resmungando: ah, que desgraça esse trabalho, se eu pudesse eu não trabalhava mais. Olha como você trabalha. Então, às vezes a gente impregna uma criança, por exemplo, com a ideia de que estudar é castigo e trabalho é desgraça. Não. Devemos reformular nossas mentes, começar a perceber a grandeza, a beleza da oportunidade de trabalho. Né? Isso é muito bom e devemos entender melhor isso. E as recompensas que devemos realmente buscar sempre deveriam ser, primeiramente, as espirituais, mas que tenhamos equilíbrio em nossas buscas. Né? Então, quando o Senhor fala dos trabalhadores da última hora, volta a falar, somos nós. O convite está aí, feito, né? Para nós o tempo todo. Né? Quando a gente fala do tempo, né? Do tempo que é precioso, eu lembro de um vídeo que eu assisti de uma menina, né? Uma menina evangélica. Né? Ela no YouTube a gente acha como Pastor Andressa, alguma coisa assim. O bem está em todas as religiões, em todas as crenças. Os mensageiros de Jesus a nos ensinar estão em todos os pontos do universo. E eu lembro dela, uma reportagem, uma garota de 13 anos, aí a reportagem mostrava uma menina, né, enfim, foi fazer uma entrevista com ela e ela falando, ela contando como é que começou a história dela. Né? Que ela começou pegou 2, 3, eu não lembro quantas crianças pequenas e começou a ensinar o Evangelho. E aquela salinha, aquela aulinha dela, a palavra dela foi aumentando, depois ela estava com uma sala enorme de crianças que ela evangelizava aos 13 anos. E aí, eu estou usando os dias assim de forma aleatória, não lembro com exatidão, mas era alguma coisa nesse sentido. Na terça-feira à noite, ela fazia um trabalho com famílias assistidas, necessitadas, carentes, ensinando artesanato. Na quinta, ia visitar os velhinhos no asilo. Então, ela narra assim, uma semana ocupada no bem. Aí a repórter pergunta alguma coisa do tipo: mas você é uma menina tão nova, você não passeia, você não vai ao cinema, não vai... Ela fala: não, eu sou uma criança normal, eu estudo, eu brinco, eu vou ao teatro, eu vou ao cinema, só que eu procuro usar um pouquinho do meu tempo livre para ajudar ao próximo, porque a gente não sabe se amanhã vai ter tempo para fazer. Bom, a reportagem termina mostrando que pouco tempo depois, um acidente automobilístico desencarna ela e outras 3 mulheres.
né? E o vídeo termina perguntando, né? Ela fez o que podia, ela usou o seu tempo da melhor forma que podia. E você? Então, isso é um impacto para todos nós que a gente assiste isso. Não tem como se não emocionar, né? Não se emocionar num vídeo desse, né? Chegamos a levar até para o encontro no Telegram, esse depoimento, esse vídeo. E é uma história bonita de alguém que usou bem o tempo. E essa mensagem é forte, né? A gente tem que usar bem nosso tempo hoje, porque a gente não sabe se amanhã vai ter esse tempo. Claro, a gente sabe das encarnações, né, do processo reencarnatório, mas desperdiçar uma encarnação, às vezes podendo fazer algo mais e se retrair pela preguiça, às vezes não é nem só preguiça, às vezes uma visão mal intencionada de querer passar por cima de outro, que a gente faz, às vezes vê acontecendo no dia a dia, no material, um indivíduo passando por cima de outro para usufruir de alguma coisa, tirar proveito. A gente só consegue fazer isso, e não deveria, mas até aparentemente consegue fazer isso no âmbito material, mas no âmbito espiritual não. A gente não consegue enganar Deus, a gente não consegue enganar os espíritos e tirar proveito. Não, só tem um caminho, é o caminho do bem, é o caminho do trabalho, é o caminho do amor, da caridade, que nos leva realmente à perfeição, sabe, ao alívio de nossas dores, né? E quando se fala em denário, são as recompensas futuras. Se a gente parar para analisar, né? Jesus lá nas bem-aventuranças disse que bem-aventurados seremos nós que sofremos calúnia, injúria e por aí vai, tá? Não vamos entrar, né, hoje no capítulo, mas se formos lá ver as bem-aventuranças, ele nos faz promessas de felicidades futuras para aqueles que passam por aquilo que precisam passar, para aqueles que conquistam as virtudes que precisam conquistar, que são necessárias para alcançar tais recompensas espirituais, tais felicidades, alegrias futuras, bem-aventuranças, né? Isso se conquista através do quê? Do trabalho, meus irmãos. Não existe milagre no sentido, eu vou ficar deitado e pum, pozinho de pirlim-pim-pim, uma hora acordo, bom, santificado no reino dos céus. Não, a fé sem obra é morta, precisa da obra, precisa do trabalho, precisa da obra, precisa do trabalho. Não é? Quando a gente fala de tempo, por exemplo, tem uma página bonita do Emmanuel, deixa eu ver se eu pego uns trechinhos para o nome dela, o Livro da Esperança, no capítulo 67, Tempo de Hoje. Hoje é o tema fundamental das proposições do tempo. Ontem, retaguarda, amanhã por vir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada de corrigir as falhas havidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem. De consultar essa ou aquela página edificante que iluminem a rota. De escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão, de promover o encontro de que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que se fizeram adversários ou orar por eles se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Olha o perdão aí, né? De várias facetas. Se eu não consigo chegar lá e falar, mas pelo menos eu ore. Olha ele nos ensinando. Quantas mágoas se converteram em crimes por não haverem dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares nos domínios da reencarnação por não ter tido coragem de exercer a humildade por meia hora? Analisa a planta que se elevou nos poucos dias que estivesse ausente. Reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves que se distanciaste da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes, deslocam-se mundos, proliferam micróbios. O tempo, como luz solar, é concedido a todos nós em parcelas iguais. As obras é que diferem dentro dele por partirem de nós. Observa o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos que dispõe, olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis sob o controle do cérebro livre. Ninguém te impede
fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidiram a trabalhar. É o nosso estudo de hoje, né? Aproveita o dia corrente e faz algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir sem obstáculo. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor. Amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Oh, meus irmãos, que possamos aproveitar o nosso tempo. O Senhor nos convida, o Senhor não nos impõe. O convite está feito, Ele bate à nossa porta. Aguarda o único desejo, imagino, dentro da minha arrogância talvez, tentar imaginar, né, como pensam os espíritos mais elevados, mas eles só esperam de nós a boa vontade. Fico imaginando imagens de seres angelicais com os olhos brilhantes, olhando para nós com ar de espanto, aguardando que possamos dizer só assim: sim, eu aceito, eu vou com vocês. Eu imagino a explosão de alegria no coração desses seres, só em nos verem querendo, aceitando a ajuda que nos é ofertada. As mãos são estendidas constantemente para nós. Nós somos os convidados da última hora. Nós somos os convidados a esse banquete, essa vinha, para que possamos nos sentir úteis na jornada, para que possamos nos reconciliar com as nossas consciências, largando as cascas de imperfeições e erros no passado, onde devem ficar, e reconstruindo um novo homem para o futuro, um novo homem que sabe o que é amar, sabe o que é ser feliz, sabe o que é ser útil, ser caridoso, ser bondoso. Olha, ainda não sabemos, mas desejamos tanto que estamos aqui, nesse momento, um na condição de quem fala, outro na condição de quem escuta, mas todos no mesmo patamar, todos na mesma vinheta, todos fazendo a sua parte, a parte que compete na construção do bem. Que possamos ser esses trabalhadores de boa vontade, com bom coração, que possamos ser úteis na construção do futuro, do porvir, que possamos nos projetar à frente e tentar imaginar Jesus a nos receber um dia, não dizendo o que disse no passado: felizes aqueles que passaram por isso ou por aquilo, ou que alcançarão tal virtude ou tal virtude, mas talvez vamos falar: felizes vós que chegaram até aqui, que conseguiram vencer as suas imperfeições. Usufruam do denário que lhe é lícito, que remete à paz de espírito, que remete a felicidades que não sabemos exprimir, mas que possamos fazer a nossa parte para acelerar esse dia que virá, porque é a promessa de nosso Mestre. Agradeço a todos os irmãos a paciência de me ouvir e que possamos realmente transformar a nossa vida num celeiro de trabalho edificante, trabalhando bem. Então, que Jesus, nosso grande Mestre, querido, amado, os seus amigos, os seus trabalhadores, seus mensageiros que estão a toda parte à nossa volta, aqui com certeza a me inspirar nesse momento e a todos nós, que possam nos abençoar, que possam nos impulsionar no bem, que possam estimular-nos no caminho do bem realmente. E que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja, meus irmãos. E até um próximo estudo, se Deus quiser. Fiquem na paz de Deus.
Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!